Não fique com o coração abatido. Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui mais uma palavra da parte do Senhor. Nós vamos ler 1 Samuel, alguns versos do capítulo 17. O verso 16 diz assim: Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde, tomou posição. E o verso 32 diz: Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Aqui a gente vê a passagem de quando um filisteu se levanta, aliás, os filisteus se levantam contra o povo de Israel, mas existia ali entre os filisteus alguém que se colocava a provocar o exército de Israel, a provocar o rei, a provocar toda a nação de Israel. E era um incircunciso, era alguém que não temia o Senhor, era alguém que não seguia as leis, os mandamentos do Senhor, não é? E o povo de Israel era um povo escolhido de Deus, um povo temente a Deus, e era um povo a quem a bênção do Senhor, havia uma promessa muito linda sobre a vida do povo de Israel, em que Deus prometera aquele povo de guardar, de proteger e de manter aquele povo em vitória em suas batalhas, desde que o povo estivesse em obediência diante do Senhor. Mas ali naquele momento, aquele gigante se levanta. E aqui no verso 16 diz: Durante 40 dias o filisteu se aproximou. Não foi só um dia nem 2 dias, foram 40 dias. Então, dizem os neurocientistas que um período de 21 dias é suficiente para mexer com a mente de uma pessoa. Situações que acontecem, né, nesse período de 21 dias, elas começam a mexer com a mente da pessoa tanto positivamente quanto negativamente também. E o filisteu não ficou só 21 dias, nem 2 dias, nem 3, foram 40 dias que o filisteu ficou lá, ó, todos os dias incitando o povo, debochando do povo, dizendo que o povo não era nada. E o povo de Israel olhando aquele homem, não é, forte, um guerreiro forte, corajoso e ainda com um exército junto dele, é claro que o povo temeu, até mesmo o rei Saul, ele temeu. Mas se levantou alguém entre o povo, Davi, era um rapaz, um menino que não tinha experiência de guerra, era um servo de Deus, um adorador do Senhor, era um rapaz que tinha experiência de cuidar de ovelhas. Então, quando ele chegou e falou, não, vamos falar com o rei, eu vou lutar contra esse guerreiro. E chegou aos ouvidos do rei, o rei olhou para ele, mas meu filho, você não tem experiência para lutar com ele. Mais à frente a gente vai ver Davi dizendo assim, a experiência que eu tenho é de tirar ovelhas das garras de urso e de leão. Eu vou lutar contra esse gigante sim. Quando Davi quis colocar as armas, os preparos dele para poder Davi então lutar, ele viu que não dava. Então Davi lutou com as estratégias que ele tinha, com as armas que ele tinha. E sabe qual foi o final? Vitória, porque Davi ele estava não direcionado por homens, não direcionados por ferramentas humanas, mas direcionado pelo próprio Senhor. Davi ele não tinha condições de vestir o armamento do rei, mas ele sabia lidar muito bem com pedra e funda, que era um estilingue, né? E ali Davi atirou naquele filisteu, naquele gigante, e o leão, o gigante tombou. O que a gente pode ver aqui, que a gente pode tirar para a nossa vida? Quando Davi diz, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Muitas das vezes a gente vê a situação, né, levantes, a gente vê levantes contra a nossa vida, contra a nossa família, né, contra ministérios, e a gente se abate. E no abatimento a gente começa a pensar, né, olhar para o tamanho da situação, da circunstância, ou o tamanho do problema, e fica assim, eu não posso resolver esse problema, eu não tenho condições, e a gente começa a se colocar, ó, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, quando na verdade Deus quer que a gente não fique com o coração abatido, mas que a gente se levante diante da situação, que a gente busque a Ele, que a gente peça força, que a gente busque direcionamento da parte de Deus. Existem várias situações na nossa vida que de verdade a gente não vai poder lutar contra elas sozinho. Às vezes, com multidão de amigos, a gente não vai poder lutar, né? Às vezes é uma doença, uma circunstância difícil. Existem situações na nossa vida que a gente vai mesmo precisar do direcionamento tão somente do Senhor, e Ele vai nos ajudar.
Não podemos deixar o nosso coração se abater frente às dificuldades da vida, frente às circunstâncias, frente às lutas, frente às batalhas. Não deixe o seu coração se abater. Olhe para o Senhor. Crie no seu coração aí, sabe? Alimente no seu coração a esperança. Como alimentar a esperança? Leia a palavra de Deus, veja boas notícias. Então, vai alimentando o seu coração com esperança. A esperança, alimente o seu coração, sua mente com fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não deixe o seu coração ficar abatido. Erga aí, alimente o seu coração, sabe? O seu espírito, o seu emocional, para que você possa seguir em frente. Busque isso da parte do Senhor. A cada dia alimente a sua fé. Não faça como fez o povo de Israel frente àquele gigante, frente àquele filisteu. E depois Deus surpreendeu o povo. Deus fez com que saísse Davi, lá que Davi tinha ido levar comida para os irmãos dele. Davi não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que os irmãos estavam no campo, enfrentando uma situação difícil, mas exatamente nos detalhes Davi não sabia. Ele soube quando ele chegou ali, ele viu o tamanho do gigante, ele viu o que o gigante estava falando para o povo, e eu imagino que Davi deve ter ficado revoltado, sabe por quê? Ele era um rapaz temente ao Senhor e zeloso do Senhor, um adorador de Deus. Então, não deixe o seu coração ficar batido. Davi enfrentou o gigante, primeiro porque ele tinha fé em Deus, ele tinha coragem que vinha de Deus, era um jovem corajoso, e porque ele olhou a situação e ele não permitiu o coração dele ficar batido, e ainda aconselhou o rei para que falasse ao povo, que o povo não ficasse com o coração abatido. Não se abata diante das dificuldades, não se abata diante das tristezas, das circunstâncias, não se abata, mas busca aí forças de Deus para você se levantar, porque você pode ficar batido 2 dias, mas 40 dias, como ficou o povo aqui de Israel, se Davi não tivesse chegado para ser usado por Deus, o povo ia perder aquela batalha. Então não se abata, olhe para o Senhor que tem coisa linda para fazer na sua vida e vai te fortalecer. Eu quero orar por você. Deus Santo, Forte e Poderoso, eu te peço para essa vida que está aí, abençoa a vida dela, guarda, guia, livra de todo mal, levanta, fortalece, Senhor, para ela enfrentar as lutas da vida, Senhor, e vai na frente, Senhor, Deus, ajudando ela em toda situação difícil. Assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba Ele hoje. Não fique com o coração abatido. Deixa Deus, Jesus, seu Senhor da sua vida. Um grande abraço.